Bom, vamos lá. Então, gente, eu na verdade, né, a ideia, eu citei o Antônio Marx, né, na última aula, que ele é uma fonte de inspiração importante, né, eu expliquei um pouco isso, né, alguns autores que têm essa tradição de leitura, né, de Kant e Nietzsche, que não é, até curioso, né, ela é forte em Portugal, né, o professor João Constâncio, que até sucedeu o Antônio Marx na direção do Instituto de Filosofia lá da Universidade Nova de Lisboa, né? Ele também faz uma leitura que aproxima os dois, assim, então até brinquei, né? Porque o Antônio Marx uma hora fala que tem proximidades óbvias, né? Aí eu falei, bom, em Portugal realmente os caras veem, aqui no Brasil não, né? Aqui é uma leitura pelo contrário, né? Assim, que eu fui bem na contramão, assim, né? Principalmente a leitura da Scarlett, né? Eu fiz na USP, né? Então a leitura dela era meio canônica, digamos assim, né? Embora já tivesse, né, tem várias outras leituras, né, inclusive o Jacóia que aproxima mais, né, que foi da minha banca, inclusive. Enfim, eu achei interessante, antes de entrar no conteúdo propriamente dito, assim, pensando aí, né, em pessoal que está fazendo pesquisa e tal, que é uma discussão que se tem muito, né, não sei o quanto que todos estão familiarizados com essa discussão, né, mas tem essa ideia de que criou-se uma tradição supostamente uspiana, né? Em alguma medida sim, né? De teses em que você simplesmente reconstrói a posição do autor, né? Você até pode ter um diálogo com os comentadores, às vezes nem isso, né? Mas a reconstrução mesmo. Tem um autor chamada leitura estrutural, né? Que você supõe que o autor, como se fosse uma estrutura autônoma, né? A obra de um autor, então você vai explicar pelas razões internas, etc. E, ao mesmo tempo, sempre houve muito questionamento disso, né? No sentido de virar um exercício muito pouco filosófico, né? Faz história da filosofia, né? Mas num sentido muito técnico, né? Quer dizer, então você simplesmente reconstrói uma posição e esmiuça, né? Pode aclarar pontos da obra de um autor, etc. Mas, né, não tem propriamente uma reflexão filosófica própria, digamos assim, né? Tá. Quer dizer, isso acabou virando até um pouco uma caricatura, assim, né? Mas, então tem o questionamento e a ideia de que se tivesse, né, a possibilidade de fazer filosofia num sentido mais autoral mesmo, né, no sentido de fazer, né, de desenvolver ideias filosóficas próprias, etc. Né. Um debate muito emblemático disso foi colocado, né, de uma certa maneira, pelo Oswaldo Porchat, né, Oswaldo Porchat Pereira Júnior, que vocês devem ter ouvido falar do Porchat, né, estudioso do ceticismo, né, enfim, que é uma daquelas figuras da tradição uspiana, né, tipo Janotti, Marilena, Porchat, Paulo Arantes, Bento Prado Júnior, né, tem toda uma geração ali, né, que estava, né, atuando ali nos anos 60, 70, né, eventualmente 50, mas anos 60 principalmente, né, que de certo modo, vamos dizer, estabeleceram um padrão. Né? Claro, isso vem, né, enfim, tem um livro do Paulo Arantes, um departamento francês de ultramar, não sei se vocês conhecem, em que ele repassa um pouco a história do departamento de filosofia da USP, né, que ele chama no livro de departamento francês de ultramar, por quê? Porque houve uma missão, né, os professores que foram chamados da França para formar ali os primeiros estudantes de filosofia. O curso ainda era na Maria Antônia, né, na rua Maria Antônia, ali na Consolação, né? E a ideia, enfim, era desenvolver um trabalho com a história da filosofia mais rigoroso do que aquele que se fazia até então no Brasil. Porque basicamente você tinha duas tradições de filosofia, de estudo de filosofia no Brasil. Né? Os jesuítas, de um lado, né, que vem lá de trás, né, passa pelo padre Antônio Vieira, enfim, né, enfim, um estudo de filosofia ligado, de algum modo, à igreja. Né? E a filosofia do direito. Né? Então você tinha uma tradição ali do pessoal do direito, porque não existiam faculdades de filosofia. Né? Acho que a primeira faculdade de filosofia foi justamente a da USP, salvo engano, em 30 e poucos. Né? Ela foi anos 30. E o pessoal do direito tinha um estilo de fazer filosofia mais, vamos dizer, na base da erudição, né, uma coisa de fazer uma filosofia própria. Né? O Miguel Reale é o nome mais forte, assim, associado a esse modo de fazer filosofia. Né?
Então Miguel Reale, né, vamos dizer, de fato, ele acredita ter um sistema filosófico próprio, né? E agora, de fato, ele tem uma obra, né? Ele tinha um conhecimento vastíssimo, assim, ele tinha um conhecimento de história da filosofia muito grande e não deixa de ser interessante a obra dele. Mas além disso, né, era de direita, primeiro integralista, depois, né, a favor do golpe, foi ministro da Justiça no governo Médici, né? Então tipo era um cara bem de direita mesmo. Então tanto a metodologia como a posição política acabaram fazendo com que esse grupo que fundou a filosofia da USP, né, se estabelecesse meio que por contraposição ao Miguel Reale e aquele modo de fazer filosofia. Então vamos dizer que o cara tem muita erudição, que é muito típico do direito, né? Você citar vários autores para mostrar que sabe tudo, né? Enfim, essa coisa, né, de uma certa, um saber bacharelesco, assim, né? Palavras rebuscadas, vocabulário rebuscado, né? Isso é muito típico do direito e então a filosofia que se fazia ali era um pouco nessa linha. Mas tem figuras muito interessantes que estavam associadas a esse grupo, né? Inclusive a Sociedade Brasileira de Filosofia, que Miguel Reale fundou, tem a Revista Brasileira de Filosofia. Então tinha todo um... Né? Então o Vicente Ferreira da Silva, o Wilhelm Flusser, o Mário Ferreira dos Santos, acho também ligado a esse grupo. Tinha o Padre Vaz, que era um cara mais ligado à igreja nesse caso, e mais à esquerda, mas que tava, né, interagia, publicava na revista, etc. Bom, e aí a USP se, né, colocou por oposição a isso, então essa ideia do rigor com a história da filosofia, né, bom, só posso falar de Kant depois de conhecer a fundo a obra, né, então eu não posso sair, fazer uma leitura panorâmica da história da filosofia e começar a fazer minha própria filosofia, né, do nada, é um pouco isso, né. Mas, então vamos dizer, ficaram, claro, estou aqui pensando vamos dizer, os dois polos opostos, né, de maneira um pouco caricatural, né, então vamos dizer, de um lado você está só fazendo leitura estrutural, não tem questão filosófica nenhuma, e de outro, né, você tem pouquíssimo rigor histórico e, tipo, vou falar o que eu acho de Deus e sua época, né, é um pouco isso, mas é um pouco caricatural, mas ficaram dois modelos contrapostos, né, então, e aí dentro da tradição uspiana, né, foi ficando, aí claro, isso varia um pouco de autor para autor, enfim, de como cada um também se posicionava em relação aos próprios estudantes, a maneira de formar, etc., ao longo do tempo. E o Porchat é um cara que foi formado nessa tradição, tem uma tese, a tese de doutorado dele sobre Aristóteles é um exemplo, assim, um primor, em termos de um exemplo de uma excelente tese de história da filosofia, né, que ele pega, salvo engano, é o conceito a noção de dialética no Aristóteles, a noção de ciência, enfim. Eu sei que eu lembro dele contar essa história, né? Ele previa 5 capítulos, né, para formar a noção de ciência em Aristóteles, acho que é isso. E o primeiro seria sobre a dialética, depois tinha outro, só que esse primeiro, isso é muito comum, né, acabou virando a tese, que é uma tese grande, sei lá, 400 páginas, né, 500, enfim, só sobre, né, aquilo que era para ser uma parte. Por quê? Porque ele foi destrinchando, a coisa cresceu. Então, vamos dizer, ele fez aquela coisa que se considera, vamos dizer, um modelo da história da filosofia, né, em que ele está reconstruindo a posição de Aristóteles sem tomar posição, sem nenhum juízo de valor e tal, né, só um trabalho técnico de reconstrução dos argumentos. Ele foi estudar na França, estudou com Goldschmidt, que é um dos nomes associados a esse método, né. Mas, depois, nossa lá, ele defendeu, acho que no anos 60, mais ou menos, né, salvo engano, mais para o final dos anos 60, começo dos 70, ele faz uma autocrítica e começa a se posicionar contra esse modo de trabalho na filosofia. Bom, e aí ele tem fases, né? Ele tem a fase, que acho que é a segunda, ele começa a defender a visão comum do mundo, assim, né? Então, que a filosofia tentando simplesmente exprimir aquilo que o senso comum pensa, depois ele vai para a lógica, depois ele vai para o ceticismo, o que acaba sendo natural, quer dizer, passou por várias posições, né? O ceticismo é um destino que faz sentido. E ele, enfim, já nessa fase, e aí ele passou a ser, inclusive ele tem vários, influenciou várias pessoas que estudam ceticismo, o próprio Luiz Fernando Barrera aqui da FBC, o Plínio Junqueira Smith da Unifesp, essas são pessoas que foram ligadas a ele, não necessariamente orientantes, o Plínio sim, o Luiz não, mas
que tiveram contato com ele, né? Sim, ele teve uma importância já, né, dessa fase cética. E ele escreveu um texto em 1998, se não me engano, na revista dos estudantes de filosofia da USP, criticando duramente o método de leitura estrutural, né, esse modo de fazer filosofia que era típico da USP, né, inclusive por muitos foi mal recebido, enfim, foi um texto polêmico, né, e ele aplicou isso em aula antes, quer dizer, quando ele publica esse texto ele já vinha um pouco aplicando, então as aulas dele eram assim, né, pelo menos teve um curso que ficou célebre, né, com as pessoas que fizeram esse curso, em que era assim: escrevam aí para a semana que vem o que é a felicidade, o que é a alegria, né? Tipo as perguntas de Sócrates, né? Para cada um, né, falar o que acha e tal. Mas ele desenvolveu toda uma ideia. Bom, então o cara chega e fala: olha, eu acho isso. Então isso que você acha parecido com fulano. Aí, tipo, você vai dizer, ó, vai estudar tal autor, seria um modo de distribuir. Interessante, ele tinha uma reflexão interessante sobre isso, né? Mas então colocou. Então veja, e era um cara da tradição uspiana, né? E dentro da própria USP tem muita discussão a esse respeito há muito tempo, né? Só que ficou essa caricatura, né? Então há muito por aí, inclusive nas eleições da Ampof agora, né? Eu fazia parte de uma chapa e muito dos argumentos contra a nossa chapa é essa turma da USP, né? São os uspianos, assim, como se nós fôssemos representantes desse método. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas enfim, então isso mostra como o mito ainda é forte. E se associa à USP, embora tenha um monte de gente na USP que já está fazendo outro tipo de coisa, né? Mas tem essa questão, né? Então, e aí, bom, né, eu fiz a minha tese na USP, né? Então eu abro ela com uma reflexão de leve assim sobre isso, né? Eu fiz todo esse curso para chegar aqui, né? Então eu começo dizendo: quanto a seus propósitos, é preciso dizer desde logo que o presente trabalho não visa constituir uma tese sobre Nietzsche, que buscasse determinar com precisão, por exemplo, o lugar deste ou daquele conceito em seu sistema, que é o modelo clássico, né? Conceito X no autor Y, que é um modo de trabalhar dentro da filosofia que me parece de fato interessante como método de formação para iniciação científica, mestrado, né? Pode ser um ponto de partida para o doutorado, mas em algum momento você começa, né? Acho que é possível ter mais liberdade, né? Então, no mestrado, vamos dizer, eu procurei, né, fazer isso de maneira mais tradicional, né? Então, não é isso. Eu falo, ele representa antes, né, o trabalho, um esforço reflexivo para, a partir de Nietzsche, pensar com ele, retomemos aqui esse mote lebraniano, porque essa é uma expressão que o Lebrun usa num texto sobre Nietzsche, pensar com ele questões cujo alcance, por sua própria natureza, transcendem a especificidade de um universo filosófico artificialmente fechado em si mesmo. Seria falar que é uma estrutura, né? Pegar um filósofo, pegar isso aqui é uma estrutura própria, então você não vai, por exemplo, levar em conta o contexto da época, não vai levar em conta os interlocutores, né? A não ser de maneira pontual ali, né? Dentro da economia interna da obra, digamos assim, né? Então, quer dizer, aqui eu coloco duas coisas que eu acho que são interessantes. A partir do, quer dizer, você tem um solo firme, né? Quer dizer, você estuda um autor, um certo leque de questões ou um certo campo, isso te dá base para eventualmente, né, partindo dali, desenvolver uma reflexão que se mantém naquela ambiência conceitual, digamos assim, mas ao mesmo tempo se permite ir um pouco além. Né? No meu quarto capítulo sobre a democracia, por exemplo, eu saio do texto do Nietzsche de maneira mais ostensiva, né? Não só no quarto, mas no quarto isso é mais, vamos dizer, mais evidente, né? Porque de fato, para pensar a democracia no Nietzsche tem que forçar um pouco a barra, né? Mas bom, e essa ideia de pensar com, que é um conceito que eu trago ali do Lebrun, isso está num texto do Lebrun, salvo engano, posso estar enganado, mas eu acho que é no Por que ler Nietzsche hoje? Uma coisa assim, Por que Nietzsche? Que, salvo engano, também está num livro chamado Passeios ao Léo, um conjunto de ensaios, em que ele justamente fala que o interessante do Nietzsche, e isso tá, eu vou falar depois no capítulo sobre os franceses,
o Foucault, salvo engano, desenvolveu essa expressão, mas era uma expressão comum entre os leitores franceses do Nietzsche, que é o Nietzsche como caixa de ferramentas, né? Que é justamente, né, ele te dá instrumentos para pensar uma série de coisas. O Foucault é um exemplo paradigmático, né? Porque inclusive a gente acho que falou sobre o Foucault de passagem na última aula, ou alguém perguntou, agora sempre confundo se é de dia ou de noite, mas o Foucault ele se vale, né, de várias ferramentas fornecidas pelo Nietzsche, né, a noção de poder, né, para pensar as relações de poder, né, como é que um discurso se institui afirmando, né, como uma afirmação perspectivista, né, de uma certa instância de poder. Então, o discurso médico sobre a loucura, por exemplo, né, na história da loucura. Então, né, isso seria um bom exemplo. E o Lebrun desenvolve nesse texto exatamente essa ideia, né, que não faz sentido você estudar, ainda mais o Nietzsche, né, que não é um autor, por mais que a gente possa ver um sistema, o Heidegger talvez exagera, né, no sentido de falar um sistema filosófico metafísico como qualquer outro, não é um problema, mas né, é um autor que não tem uma pretensão sistemática, evidentemente, né, um autor irônico consigo mesmo, né, é uma filosofia que transpira, né, uma certa liberdade de pensamento, né, então você fazer uma tese no estilo clássico, né, igual essa do Porchat sobre Aristóteles, no caso do Nietzsche chega a ser contraditório, talvez, né, e é um pouco, né, em alguma medida, a leitura que a Scarlett Martin instituiu dentro da tradição uspiana, né, como um modo de ler Nietzsche, né? Então, muitas pessoas formadas por ela vão seguir bem esse modelo, né? Conceito X no autor Y, né? No caso o autor Y é o Nietzsche. Enfim, então também tem aqui um diálogo implícito com, né, essa tradição específica, né, de leitura do Nietzsche da Scarlett, né, de quem eu vou divergir no texto. Sendo que é uma tese na USP, né? E só o fato de fazer uma tese na USP, né, sobre Nietzsche, sem a orientação dela, já é uma certa ousadia, né? Enfim. Mas essa ideia, então, de pensar com, eu acho muito interessante, né? Que é um pouco que eu, naqueles textos, um dos textos que eu escrevi, um ou dois, né, ao longo da disciplina, eu falei de acompanhar o Kant no seu esforço pensante, né? Porque você tem ali um esforço pensante, você tem que tentar entrar junto, né? Acompanhar. A ideia de pensar com, eu acho muito interessante essa ideia, né? E o a partir, né? Acho que dá um pouco assim, então acho que duas maneiras interessantes, assim, né? Claro que também é sobre Nietzsche, né? Então acaba sendo um pouco as três coisas, né? Sobre, a partir e com. Eu acho que é enfim, uma reflexão sobre como fazer pesquisa em filosofia, né, no fundo. Eu acho que é um pouco essa a inquietação que eu estou exprimindo aqui, né. Aí eu prossigo dizendo que isso não se converta, todavia, numa pretensão filosofante desmedida, que eu estou pensando na filosofia do direito, né, que seria isso, uma pretensão filosofante, né, desmedida. Né, sei lá, o Miguel Reale parece que está, né, pretende ser o novo Kant da história, ou algo do tipo, né, assim, uma coisa meio desmesurada, né. Então, para não ser isso, né, não ser isso é a expectativa que temos ao conservar o caráter problemático das soluções aqui aventadas, voltadas muito mais a indicar possíveis encaminhamentos das questões propostas do que a resolvê-las em chave definitiva, sob a eventual ilusão de inventar ideias já muito inventadas, né. Aqui eu também estou pensando, né, eu coloquei o inventário entre aspas, porque o Nietzsche joga muito, tem uma passagem do Além do Bem e do Mal pela qual a gente vai passar, em que ele joga com achar, né, achar e inventar, que em alemão o achar é finden e o inventar é erfinden. Ele joga com essas duas palavras, inclusive se referindo ao Kant, porque ele fala, bom, o Kant e os que se seguiram ao Kant na esteira do Kant, né? Então, os idealistas ali, Fichte, Schelling e tal, ele fala, bom, os caras acham que estão encontrando, Finden, né, faculdades, quando na verdade eles estão inventando faculdades, né? Imaginação, faculdade de julgar. Né? Então, a estratégia do Kant na terceira crítica, né,
né, qual que é a insinuação do Nietzsche? Bom, o Kant está ali com um problema, o que ele faz? Inventa uma nova faculdade. Não é nova, mas ele dá um outro estatuto para ela, né? Então ele faz esse jogo, né? Então, e isso, queira ou não queira, né? No caso de fazer filosofia hoje e tal, né? A pessoa, como diz um amigo meu, né? O Igor do Happy Hour, né? Você teve uma ideia boa, procura que alguém já teve antes, né? É impossível você ter uma ideia completamente nova hoje, né? Já se pensou sobre tudo, né? Então, é um pouco essa brincadeira, mas de novo, isso também eu acho que é uma questão coerente com o Nietzsche, né? Porque o Nietzsche ele tem um espírito, né? Uma dos pontos centrais, né? O Nietzsche tem um espírito antidogmático muito forte, né? Então você ser dogmático em relação ao Nietzsche, né, é um contrassenso. Você usar o Nietzsche para sustentar posições dogmáticas ou ter uma posição dogmática a respeito do Nietzsche, né, é complicado, né? Então, um pouco isso. Então não dá para, né? Eu não estou inventando, né, reinventando a roda. Bom, aí feita essa ressalva, né, então o primeiro parágrafo, eu digo, em que pese, nesse sentido, nossa cautela em relação a certos aspectos do seu pensamento, acreditamos partilhar com o filósofo duas posições fundamentais. A defesa do antidogmatismo, enquanto posição teórica, entre aspas, né, digamos assim, e daquilo que seria a sua contrapartida, entre aspas, prática, a saber, a liberdade individual em sentido perspectivista, isto é, a liberdade que os indivíduos têm, ou, entre aspas, deveriam ter, se lutassem por isso, de criar e afirmar, a partir de suas condições singulares de existência, um modo próprio de ver ou interpretar o mundo. Então, acho que, né, de fato, são os dois pilares, digamos assim, da minha leitura. Né? Justamente tentar extrair do Nietzsche um espírito antidogmático e essa defesa da liberdade individual, que eu coloco aqui em termos que são bem polêmicos, né? Porque afirmar que o Nietzsche defende a liberdade individual é algo extremamente discutível, né? Mas claro, em sentido perspectivista, então estou tentando matizar um pouco, mas tem toda uma discussão, né? Porque o Nietzsche ele critica a noção tradicional de liberdade, ele critica a noção kantiana de liberdade, da autonomia centrada no indivíduo. O Nietzsche tem uma crítica da noção de individualidade, né? E da noção de autonomia kantiana, que torna, a princípio, né, para alguém que está acostumado com uma leitura mais tradicional do Nietzsche, né, falar em liberdade individual é muito forte. Né? Claro, para isso eu vou toda a argumentação, né, aí sim, a argumentação dos 3 primeiros capítulos. Né? Porque o quarto, como eu disse, quando eu vou falar da democracia, claro, supõe esse conceito, mas é quase como se fosse um excurso, digamos assim. Né? Quer dizer, eu já não estou no miolo da tese. Né? A tese está nos 3 primeiros. Eu preparo o terreno nos 2 primeiros para poder falar dessa liberdade individual no terceiro. Por isso que o perspectivismo tem uma importância muito grande, porque é a partir do perspectivismo que eu vou pensar essa questão. Né? Então a discussão do primeiro e do segundo capítulos vai girar em torno da questão do conhecimento e do perspectivismo para abrir essa chave, né? que eu acho que pode também ser colocada em termos individuais, né, da liberdade. Aí eu prossigo dizendo, divergimos de Nietzsche talvez ao salientar. Então veja, aqui eu estou pegando pesado um pouco, né, numa tese na USP, já saí falando assim, concordo com o autor e discordo do autor, né? Divergimos de Nietzsche talvez ao salientar a importância de um pressuposto democrático, aí é o 4º capítulo, quer dizer que eu já estou capaz de garantir a possibilidade de um tal criar e autoafirmar-se, mas concordamos com ele em dizer que essa possibilidade não se confunde com a verdadeira liberdade ou a verdadeira autonomia de pensamento. E aí vem a diferença em relação ao Kant. Né? Afinal, a verdadeira liberdade, né, o que Nietzsche chama de liberdade, ele tem um parágrafo importante para mim, que é não vou lembrar o número agora, mas no Crepúsculo dos Ídolos, em que ele fala, meu conceito de liberdade. Então,
que vai nessa direção. Ela tem que ser conquistada pelos indivíduos, aqueles que realmente ambicionem, que queiram ser livres, por meio de um esforço intelectual contínuo. Lembra que eu falei na última aula da superação de si? Esforço intelectual contínuo, uma incessante luta de autossuperação, né, que aí dá para traduzir por superação de si ou autossuperação, empreendida sob a égide de algum ideal de perfeição, algum além do homem, né, ou super-homem, enfim, enquanto ideal que ensina a vencer a acomodação, superar o comum e o medíocre, realizar-se, enfim, como aquilo que se poderia chamar, metaforicamente, uma vontade de potência. Né? Aqui eu também estou, de leve, insinuando que a vontade de potência é uma metáfora. Né? O que já nos coloca assim, já coloca um ponto de tensão com a leitura do Heidegger. Porque a leitura do Heidegger, né, a gente falou sobre isso depois da aula, né, está assumindo que a vontade de poder para o Nietzsche, ou vontade de potência, é uma tese metafísica no sentido mais forte possível da palavra. Né? Então não é metáfora, isso é uma tese metafísica para valer, né? Mas a gente vai ver que no Além do Bem e do Mal, o Nietzsche apresenta a noção como uma hipótese. Bom, de certo modo, então, né, prosseguindo aqui, essa proposição de um ideal não dogmático aos indivíduos, a dizer-lhes que sejam eles mesmos, claro, há um risco aí, né, de ver o Nietzsche como autoajuda, né, que é uma coisa que, né, muitos nietzschianos acadêmicos têm medo, né, porque eu já comentei, semana passada mesmo a gente estava falando disso, Nietzsche para esportes radicais, né, usa-se Nietzsche para tudo. Então tem um risco aí. Nietzsche empreendedorismo. Nietzsche empreendedorismo, né? É bem curioso, né? Tem livro, eu dei aula de filosofia para administração em faculdade particular, e aí eu fui pesquisar um pouco, né, ver se eu achava alguma coisa mais direcionada, tá? Eu lembro que tinha um livro de filosofia para administradores. E tinha umas coisas meio nessa linha, assim, né? Tipo, fica pensando, né, para um administrador de empresa, né? Então, como é que pode usar os filósofos, assim? Era um negócio meio... Mas, enfim. Um dia desses eu achei um livro, e no livro a autora falava que o Ubermensch é o Bill Gates. Marçal. Fazer uma tese. Nietzsche e Marçal. O Marçal deve se achar, né? Com certeza. Mais até do que o Bill Gates. Esse tipo de coisa, né? Então, quando você fala, né, ser você mesmo, né, isso tem, eu sei que tem esse risco, né, mas enfim. Então, a proposição de um ideal não dogmático, né, como chave para escapar à decadência, etc., mas isso já tensiona, né? Porque você está tentando fugir da decadência, da mediocridade, daquilo que é comum e tal. Não no sentido de ter sucesso como empresário, né, evidentemente. Isso é talvez um reflexo da condição em que se encontra o homem moderno, desgarrado de Deus e de seu rebanho, que é o problema da morte de Deus. Se não há como voltar atrás, esse ponto é importante, né? Até porque isso constituiria um evidente retrocesso em relação ao processo de libertação do indivíduo que se deixou efetuar pelo iluminismo europeu e que se viu reforçado nas graduais conquistas posteriores. Então é no próprio indivíduo, enquanto sujeito humano dotado de certas potencialidades ilimitadamente diferenciáveis, daí o novo infinito do mundo de que fala Nietzsche, e não na sua dissolução ou desconstrução, né? Aqui eu estou pensando em dissolução do indivíduo, principalmente, vamos dizer, o nome associado a isso é o Derrida, né? Dissolução, dos franceses, né? Dissolução do sujeito, do autor, né? Não tem... que deve ser buscada, né? Então, alguma saída no indivíduo, deve ser buscada alguma saída para esse que é talvez o problema central da modernidade, a saber, o niilismo, ou a falta de sentido que se instalou entre nós com a morte de Deus, né? E aqui, né, eu estou falando do iluminismo, é outro ponto que alguém poderia falar, não, mas o Nietzsche, defensor do iluminismo, não. Aí já tem o próprio Jacóia, por exemplo, né? No livro Nietzsche versus Kant ele insiste nisso, e aí muitos autores vão nessa direção, né? O Nietzsche ele não está necessariamente descompassado do iluminismo, porque ele tem, não é à toa que o Adorno Horkheimer, quando usam o Nietzsche, né, no âmbito da teoria crítica, autores que são, né, marxistas, estão pensando em emancipação e tal, eles fazem isso porque eles veem no Nietzsche um que eles chamam de potencial emancipatório. Né? Por quê? Porque o Nietzsche tem um discurso contra a autoridade. Tudo bem, a gente pode questionar exatamente a noção de indivíduo, tem toda essa discussão, mas tem, né, uma ideia de liberdade que se contrapõe,
tem que ser conquistada, mas que se contrapõe a uma obediência cega de qualquer autoridade, que é o que caracteriza o rebanho, né? Então tem uma... E nesse sentido daria para ver o Nietzsche como, né, um pouco uma continuação, ou um continuador, numa chave de pouco diferente, do iluminismo. Então, essa não é uma leitura... Essa parte, vamos dizer, da leitura é até talvez menos incomum, né, menos inusual. Embora não seja a leitura da Scarlett Martin, por exemplo. Fala. Nessa questão do rebanho que você falou, o Nietzsche ele chega a fazer uma crítica da hierarquia militar, algo nesse sentido, porque é algo que parece que... Sim. Não sei, eu acho que fica um pouco... Fica dois pontos, assim, né? Por um lado é bem nesse sentido, que você comentou, tipo, a sociedade cega, é isso, né? Mas por outro também é um... Enfim, é uma maneira de se aproximar do poder, questão de se potencializar nesse sentido. Cara, eu não me lembro de alguma... Talvez tenha, né? Porque o Nietzsche, ele muito... né, com o estilo dele, né, ele fala sobre muitos assuntos, assim, eu não me lembro... Assim, não tem uma coisa muito sistemática, né? Não me lembro dele falar especificamente, aplicar essa questão do rebanho aos militares, mas ele, como eu já falei, ele é um crítico muito forte, ele também não tem nenhum elogio aos militares, né? E ele é um crítico muito forte do pan-germanismo, que é o grande movimento na Alemanha na época, né? Associado à formação, a afirmar, né, a identidade alemã no período, porque a Alemanha tinha acabado de se unificar. Então tem esse movimento, ele critica muitas vezes isso, né, ele critica os alemães, etc. Talvez tenha algumas afirmações assim que desse para, mas eu não teria que pesquisar um pouco assim, se ele tematiza essa questão dos militares, mas claro, faz todo sentido, né? É o típico rebanho, né? Aquela coisa da obediência, sem dúvida. É porque, né, o foco dele, né, está sempre muito forte no cristianismo, né? Então ele está sempre pensando muito a figura, né, o rebanho do pastor, né? O rebanho do sacerdote, quer dizer, dentro do contexto religioso. Mas isso é claramente, né, aplicável, se a gente pensar com ele, né, facilmente aplicável ao contexto militar. Você tem toda a razão, né? Acho que sim. Mas não me lembro de alguma coisa específica dele sobre os militares. Talvez tenha, é questão de procurar. Bom, desse ponto de vista, o primeiro problema a ser enfrentado na leitura reflexiva da obra nietzschiana que aqui nos propomos a fazer, uma leitura reflexiva, né? De novo, estou tentando marcar essa... Diz respeito ao estatuto que devemos atribuir à sua, entre aspas, teoria do conhecimento, o perspectivismo. Desculpa, atribuir seja a sua teoria do conhecimento, o perspectivismo, seja a sua visão de mundo, também entre aspas, a cosmologia da vontade e potência, né? E assim também a relação entre elas. Esse é o fundamental, quer dizer, então vamos dizer, por que eu coloco entre aspas? Porque também tudo no Nietzsche é sempre discutível, né? Ele tem uma teoria do conhecimento, não tem uma teoria do conhecimento, né? Essa visão de mundo que ele tem é cosmologia, é metafísica, não é nenhuma das duas coisas, né? É tudo muito polêmico. Bom. Eu achei uma diferença entre os militares. Achou? Posso? Claro. Isso aqui é no Crepúsculo dos Ídolos, o que falta aos alemães 4. Faça-se uma estimativa. Não é apenas palpável que a cultura alemã decai, não faltam razões suficientes para isso. Ninguém, afinal, pode depender mais do que tem. Isso vale para os indivíduos, isso vale para os povos. Se exaure no poder, na grande política, na economia, no comércio mundial, no parlamentarismo, nos interesses militares, se entrega para esse lado o quantum do entendimento, seriedade, vontade de autossuperação, e se ele faltará do outro lado. A cultura e o Estado, que não se engane sobre isso, são antagonistas. Estado cultural é meramente uma ideia moderna. Um vive do outro, um prospera às custas do outro. Todas as grandes épocas da cultura são politicamente decadentes. Que a história no sentido da cultura foi apolítica, até mesmo antipolítica. Uhum. Mas aí entra junto, né? Militares, Estado, etc., né? Mas é interessante essa citação porque isso reforça uma coisa que eu já sugeri, né?
quando a gente pensa na autossuperação, no super-homem, nessas figuras propositivas do Nietzsche, ele está pensando na cultura, né? Ele não está pensando na política. Essa citação é muito clara a esse respeito, né? Porque se você entrega para a política, para o Estado, para os militares, etc., a cultura vai para o buraco, né? Para a cultura se fortalecer, a política tem que se enfraquecer, digamos assim, né? Então, se você tem política muito forte, se você se entrega para os militares, a cultura vai para o buraco, a gente sabe bem disso, né? Faz todo sentido, né? Então você vê, né? Isso pelo menos mostra como em espírito, né? Não dá para defender o pan-germanismo, o militarismo, né? A partir do Nietzsche, né? Legal. Mas essa crítica da modernidade que ele faz em oposição a algum outro momento histórico? Assim? Então, essa é uma boa questão também, né? Porque o Nietzsche, claro, ele contrapõe a modernidade modelos anteriores, ele não tem como contrapor um modelo futuro, né? E ele não tem eu já falei, né? Ele não tem uma proposta de sociedade, né? Não tem como Rousseau, Kant, um contrato social, uma doutrina disso, doutrina daquilo. Ele não tem uma proposta. A gente pode encontrar pistas de como ele está pensando isso, mas é muito errático, é muito fugidio, assim, né? Muito difícil escrever. Olha, o Nietzsche está... Por isso, quando eu vou falar da democracia, eu claro falo, olha, aqui realmente eu estou me descolando do texto, porque não tem no texto do Nietzsche, né, argumento para você defender uma posição política, um modelo de sociedade. Quando muito, e eu acho que a minha reflexão sobre a democracia, né, no caso, que é uma democracia mínima, assim, uma espécie de liberalismo mínimo, assim, né, direitos fundamentais, pro ponto, né, não é um Estado forte. Vai um pouco nessa direção. Quanto menos Estado, quer dizer, um pouco, a gente poderia dizer que tem um elemento liberal, sem dúvida, assim. O que eu quero dizer ao defender a democracia, assim, que seja uma democracia liberal. Alguns autores, inclusive, aí eu acho que faz algum sentido, dá para fazer esse vínculo, né? Por quê? Mínimo de Estado. Então, se a gente pensar por esse ângulo, né, o Nietzsche de fato está, né, defendendo que haja pouco Estado e, portanto, né, se aproxima de uma posição liberal. Então, vamos nessa direção. Acho que eu perdi um pouco o fio do que eu estava... Ele não tem a proposta, eu estava respondendo... sim. Então, ao fazer a crítica da modernidade, o que ele tem... Quer dizer, o que serve a ele de contraponto da modernidade? Outras épocas, né? Então ele vai, sei lá, pensar em... E aí tem o elogio de épocas aristocráticas, né? Então ele fala do ancien regime francês é muito melhor do que o que veio depois, né? O Império Romano é muito melhor do que a revolta cristã. Então tem sempre parece ter uma simpatia, né? Por sociedades, o que é paradoxal se você pensa nessa citação, né? Ele está falando, olha, se entregar para a política, a cultura fica ruim, né? Igual Napoleão também. Napoleão, exato, são figuras. Então você vê, ele gosta do ancien regime, mas gosta do Napoleão. É meio contraditório, né? Lembrei da minha avó. Minha avó gostava do Maluf e gostava do Lula. Tipo, né? Fala. Acho que é interessante isso que você colocou, porque tipo, o antigo regime, né, e o Império Romano são dois regimes que promoveram esse processo de rebanho, em certo sentido. Uhum. Porque tipo, o antigo regime ele pega um grupo de nobres, guerreiros, e transforma em nobres de corte. Né? Uhum. Isso é literalmente você tirar essa potência dessas figuras. Né? E no Império Romano, se falou da militarização, o Império Romano é o Império militar por excelência. Né? Sim, sim. Você transforma essas figuras. Mas, por exemplo, é que aí eu acho que a relação do poder, a gente poderia pensar, a relação do poder com a cultura ela é ambígua, né? Porque você pensa, a aristocracia francesa, ela tem esse elemento do rebanho, mas valorizava a arte. E eventualmente financiava artistas, né? Então é um pouco paradoxal, eu diria, né? Porque às vezes você tem... Porque eu acho que mas o que eu acho que fica claro é a preocupação dele é com a cultura, né? Com o desenvolvimento da arte, da filosofia, né? Isso é o que importa. Se você tem... E aí talvez a gente pudesse pensar assim, o que é melhor para isso? Se uma sociedade aristocrática é melhor,
Percebe? O critério é cultural. E aí no mundo moderno, né, talvez desse para pensar, bom, a massificação, né, e o Estado massificador, que também produz rebanho, né, rebanho aí em grande escala, né, porque quando você pensa a nobreza, né, a nobreza ela é uma porcentagem pequena da população. Você está falando, dentro ali você tem uma certa padronização, etc. Né, tudo bem, mas ela ainda se contrapõe ao resto da sociedade. Então você tem uma diferenciação aí que eventualmente até contribui de algum modo para essa valorização da arte. Né? Mas na modernidade, a princípio, claro, né, a gente hoje, né, tem, enfim, muita coisa mudou também de lá para cá, né, mas o próprio Estado democrático, sei lá, tem a Lei Rouanet, né, sei lá, o Estado vai investir teoricamente na cultura, né, vai isentar, se o banco investe, né, os grandes financiadores de cultura são Itaú, Bradesco, né, por quê? Porque eles pagam menos imposto se eles investem em arte, né, puramente instrumental, né, é um jeito do Estado, né, tentar induzir, né, o investimento em cultura. Mas enfim, mas isso eu diria, provavelmente acho que é um fenômeno mais recente, né? No século XIX, né? Acho que quando você pensa no Estado democrático, ele não está preocupado em investir em cultura, né? Então, estou aqui pensando, né, no caso do nazismo, né? Que aí tinha essa ideia, né, de uma arte alemã, né, então exaltava o Wagner, aquele arquiteto Speer, né, Speer, né, que era o cara que o Hitler incumbiu de projetar, como é que é chamar? Germânia, né, que seria, né, uma nova, a capital do Reich de 1000 anos, né, aquela coisa toda. Tinha uma certa maluquice ligada a isso, portanto, um Estado que tinha algum investimento cultural, etc. Enfim, acho que é um tema, né, assim, para pensar, né, como é que se dá essa relação entre política e cultura. Mas a intuição do Nietzsche é que se você jogar tudo na política, a cultura se enfraquece, né? E aí ele está dizendo, olha, geralmente a cultura cresce quando a política vai mal, né? Então, em momentos de decadência, enfim. Então, também, veja, as teses históricas do Nietzsche também são altamente questionáveis, né? Até porque ele não está fazendo história, né? Ele não está pesquisando. Ele está sempre, acho que o pensamento do Nietzsche opera muito assim, né? Fazendo contraposição de tipos, né? O tipo aristocrático, o tipo plebeu, o tipo do artista, né? Que ele vai talvez pensar mais, quer dizer, em diferentes figuras, né? A ideia do espírito livre, etc. Né? Porque, de fato, ele não está em nenhum momento... As teses dele não são teses fortes sobre acontecimentos históricos, nesse sentido, né? Ele não tem pretensão de historiador. Ele está pensando esses tipos na história, né? E vendo, olha, isso aqui não bate com isso aqui, então, né, a arte vai para cá, a política vai para cá, né? A princípio é uma tendência antagônica, né? Eu acho que é interessante, eu li uma biografia dele, um relato interessante de um aluno que, acho que principalmente o Nietzsche mais jovem, uma das sociedades que ele mais exaltou foram os antigos gregos. E um aluno disse que ele parecia em sala de aula um antigo Éforo, ele parecia um representante legítimo dos gregos, assim, em pessoa, que era um representante na antiga Esparta da nobreza, que ele tinha faculdades da Francia. Mas os gregos também, eles sempre elogiam essa chave da cultura, né? Aquele povo tão sensível, que conseguiu desenvolver aqueles deuses tão belos, esplendorosos. Sim. O Nasser, ele anda estudando um pouco isso daí, né? No Happy Hour até ele apresentou algo sobre essa valorização, né, da cultura grega e como é que o Nietzsche pensava a educação. Né? O Nietzsche tem muito isso também, né? Uma preocupação com a educação. Ele tem várias reflexões sobre isso e a importância dos clássicos na formação, né? A importância de estudar os gregos. Porque, claro, né, se a gente pensa em tudo que a gente já viu, né, a coisa da superação e tal, a educação ela é importante, né? Tem que ser, né? E, portanto, ele tem uma... E o jovem Nietzsche principalmente, né?
que ainda, até porque ele era professor, né? Depois ele se aposenta, né, muito cedo, né, por invalidez, enfim, né, por causa dos problemas que ele tinha, dor de cabeça e tal. E continua pensando, né, mas eu acho que num primeiro momento ele tem essa preocupação, tá mais candente, assim, né. Mas isso permanece, né, quer dizer, essa exaltação da cultura clássica, né, que é outra coisa forte, né, se você pensar no Renascimento, no Iluminismo, né, essa valorização da cultura clássica. Tanto que uma coisa bastante notável, eu acho, pelo menos, que acho que no Crepúsculo dos Ídolos, no finalzinho, que é um dos últimos livros dele, ele fala, sou o último discípulo do Dionísio. Uhum. E é interessante pensar, porque o Nietzsche, eu acho interessante pensar a posição do Nietzsche se colocando como discípulo de alguém, né? Porque Uhum. ele tem um espírito livre, positivo. No final da obra ainda se diz Uhum. aluno mentorado de alguém. Embora seja um Dionísio que ele meio que inventou, né? Porque É ele mesmo, né? ou um Deus que ele inventou para si, talvez, né? Porque acho que tem um pouco, né? É curioso quando Nietzsche pensa essa questão dos deuses, né? Ele fala do monoteísmo. Tem uma passagem que eu acho ótima, não sei se está também no Crepúsculo, que ele fala do monótonoteísmo, né? É muito chato um Deus só, pô, é muito mais legal quando tinha vários deuses. Claro, estou simplificando, mas todo o nosso pensamento sobre o que seria o sagrado, né, e as figuras com as quais a gente pensa o sagrado, elas são norteadoras de como a gente vive, né? Então, se você tem um Deus único, que sabe tudo, que tem, né, que é onipotente, onipresente, onisciente, etc, 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 que nos dá mandamentos, né? Isso funciona justamente para tornar a humanidade inteira um rebanho, né? Ao passo que se você tem figuras, por exemplo, né, antagônicas no próprio sagrado, né? Então você pensa o Dionisíaco e o Apolíneo, né? Pensando agora no Nascimento da Tragédia. Então é como se você tivesse forças antagônicas no próprio âmbito da divindade. Então você não tem, né, um Deus com entendimento, vontade, etc., né, dizendo... Não, você tem dois princípios que são antagônicos. Então ele, né, acho que ele tem toda uma reflexão sobre isso, sobre, né, como a gente lida com o sagrado, né? Porque o Nietzsche em nenhum momento ele se diz ateu. Em nenhum momento ele nega por completo, né, a questão religiosa, né? Pelo contrário, ele está sempre pensando, né, na religião. Claro, ele tem um espírito, em alguns momentos mais, né, um pouco positivista em alguns momentos, mas depois ele critica, né? Ele não é materialista, ele critica o materialismo, né? Então, vamos dizer, ele não tem uma posição fechada. O que eu acho é que como é que o divino, vamos pensar assim, como é que o sagrado funciona para o ser humano, né? É um modo de você criar figuras que norteiam a nossa vida, né? Então é como se ele tem um exercício nesse sentido, né? De pensar qual a divindade que vai permitir afirmar a vida de uma maneira mais positiva, né? Então Dionísio acho que acaba tendo essa função antagônica à função de Cristo, sendo que, isso é muito claro no Anticristo, quando ele fala, né, vamos dizer, o Deus cristão tem muito pouco a ver com Cristo mesmo, né? Porque é muito curioso, né? No Anticristo ele poupa Jesus Cristo, né, das críticas. O problema começa com o endeusamento de Cristo a partir dos apóstolos e a representação que se passa a ter de Cristo. Ou seja, isso é o que vai ser determinante do destino ocidental. Não é o cara que estava lá, né, falando coisas como não julgar, perdoem, etc., coisa que a igreja não vai fazer, né? Então, com isso eu quero dizer o quê? O importante, quer dizer, o que ele está analisando é o impacto que uma ideia, que um símbolo, né, que uma figura tem na vida humana, né? E a figura, o tipo, né, vamos dizer, que ficou de Cristo,
é o que vai, de fato, determinar o comportamento dos indivíduos. E isso é uma figura que ficou, que tem esse forte elemento que ele considera, não, um elemento de negação da vida. E Dionísio é o contrário. Seria um princípio que permite afirmar a vida. Por isso que ele, né, também, acho que agora é o Crepúsculo dos Ídolos ou o Anticristo, que ele termina dizendo Dionísio contra o crucificado. Então, agora me bateu essa dúvida. É um dos dois, né? Os dois são de 88. Como se ele também com isso sintetizasse, né, o espírito da sua luta filosófica. Né? Dionísio contra o crucificado, veja. Né? Não é nem Cristo. Por quê? Porque o crucificado, bom, Cristo já morreu ali praticamente, né? É a imagem da cruz. Né? Ele fala muito da imagem da cruz. Como que ela é explorada na cultura cristã. Né? Para falar do sofrimento, que nós temos que sofrer, como Cristo sofreu. Ele tem uma questão aí, essa coisa da exaltação do sofrimento, né? De endeusar o sofrimento, tal, que é muito próprio do cristianismo, né? Ele explora muito isso. Inclusive, a crítica que ele faz à compaixão, né? Que é um valor muito forte, né? No discurso cristão, é interessante porque em alemão a palavra para compaixão é Mitleiden. Literalmente, mit é com, né? E Leiden é sofrer. Então é sofrer com. Né? Então a ideia é você ver alguém sofrendo, você sofre junto. Né? Tipo, aquela pessoa. Tem pessoas, né, que vivem em cemitério, funeral, enterro. As pessoas gostam de sofrer junto. Né? O Nietzsche explora um pouco essa psicologia do cristão, né, de exaltação do sofrimento. Que no Zaratustra ele fala, né, que os deuses sumiram e eles morreram de tanto rir. E o único que sobrou foi o que se levava a sério. Boa. Eu não lembrava dessa passagem, mas é bem o espírito dele, né? Excelente. Essa é boa dá para explorar bem. O que sobrou foi o que se levava a sério. Então, né? Esse é o tipo da coisa que eu acho importante para pensar o próprio Nietzsche, né? Ele faz muita piada consigo próprio, né? Pelo menos ele tenta não se levar tanto a sério. Agora, a quantidade de nietzschiano que leva o Nietzsche a sério é dureza, né? Ele mesmo não se leva, né? São os que vão sobreviver, né? Ele morreu, os outros estão aí, né? Passando de geração em geração, como aconteceu com Cristo, né? Tinha apóstolo dele. Tá cheio de apóstolo. Olha, conheço um monte. Bom, então eu ia ler aqui exatamente aquilo que é meio o núcleo né, da minha tese, digamos assim, né? Porque tem uma tensão, né? Esse é o ponto, entre isso que seria a visão de mundo, que é a cosmologia da vontade de poder, então eu estou chamando assim, porque essa é uma posição, aí entra um pouco a posição da Scarlett e de outros autores, né? Em que se o Nietzsche está fazendo uma cosmologia, ele não é metafísico. Haveria uma contraposição entre cosmologia e metafísica. E isso para mim é uma questão, né, que eu exploro um pouco, acaba no limite virando uma questão de nomenclatura. Porque se você tem afirmações, teses cosmológicas fortes a respeito de como o mundo é constituído do ponto de vista cosmológico, né, o Heidegger vai considerar que isso é metafísica. Porque aí há um pouco a ideia de que a metafísica supõe uma dualidade. Física, metafísica, né? Então, se a gente associa a metafísica a dualismo, a dualidade, aí tudo bem. Você pode dizer que a cosmologia, como você não está supondo outro mundo, né? Você está supondo só o cosmos e tentando explicar ele nele mesmo, aí não seria... Mas o próprio Schopenhauer diz que faz uma metafísica imanente, ou seja, uma metafísica que não duplica o mundo, que seria também o caso do Spinoza, né? E das filosofias orientais que o Schopenhauer, nas quais ele se inspira. Você não tem outro mundo, é um mundo só. Então, se a gente vai chamar isso de metafísica ou não, acaba virando percebe? Uma discussão puramente terminológica. Né? Acho que o mais importante é saber se há uma pretensão de um conhecimento último a respeito do mundo.
Se a vontade de poder, se o Nietzsche tem a pretensão de, com a vontade de poder, determinar a verdade do mundo, então o Heidegger tem razão. Né? É uma tese que, né, como os grandes sistemas metafísicos, está dizendo, olha, é assim. Por isso que é importante levar a sério ele afirmar a vontade de poder como hipótese, na chave do como ser. Então, que é o que o Antônio Marx tenta mostrar. A leitura que o Nietzsche fez da terceira crítica, ela fica como uma espécie de pano de fundo, e quando o Nietzsche propõe as suas hipóteses, ele sabe que ele está fazendo um exercício de interpretação, de perspectiva, que ele está dizendo, olha, vamos tentar pensar o mundo com a noção da vontade de poder e ver se isso funciona bem. Ele não pode estar dizendo é assim, ponto. Se ele estiver fazendo isso, então ele tem a mesma pretensão de todos os metafísicos da história ocidental. E aí o Heidegger tem toda a razão de afirmar que o Nietzsche é o último metafísico do Ocidente. Quer dizer, não, quanto ao último, eu deixo por conta dele, porque depois o próprio Heidegger vai... o segundo Heidegger, de certo modo, né, forçando um pouco, implica, talvez, né, insinua, no rumo que ele toma, que em Ser Tempo ele ainda estava fazendo metafísica, digamos assim, no sentido... Né, mas isso é uma outra discussão. Né, mas a questão é... Aí o Nietzsche deixaria de ser o último seria ele próprio, né, na primeira fase. Então, a questão de ser o último, o primeiro, aí tem a ver com a maneira como Heidegger vê a história, vamos deixar isso de lado. O que importa é metafísico ou não é metafísico? Né? Essa é a questão. E o Heidegger diz que é. Esse é o ponto. Né? Então, justamente, se a cosmologia, se a gente assume, ou se o Nietzsche está assumindo ela como, né, a cosmologia tal como ele então descreve, usando conceitos como vontade de poder, eterno retorno, e aí o eterno retorno seria uma tese cosmológica, de fato, né, que está dizendo, olha, vai acontecer de novo exatamente da mesma forma. Por quê? Porque, já falei, né? Imagine um jogo com dados, com 300 dados, né? A quantidade de combinações possíveis é absurdamente grande, mas é finita. Então, digamos que as forças do mundo, né? A quantidade de forças é finita. O tempo é infinito. As mesmas configurações, vamos dizer, o mesmo conjunto de números vai acontecer de novo igualzinho. E não importa. Veja, se o tempo é infinito, qualquer grandeza é relativa. Então pode levar 1 milhão de anos. Né? Vale como um retorno do mesmo. Porque é o eterno retorno do mesmo. Né? Se o Nietzsche está usando isso como uma hipótese, pensando no impacto que isso tem, um pouco na linha do que a gente estava falando dos deuses, né? O impacto que isso tem na vida humana, ok, é uma coisa. Se ele realmente está afirmando, olha, é assim a realidade, ou seja, de fato, a gente vai estar aqui de novo nessa mesma configuração incontáveis outras vezes, bom, aí deixamos o texto de lado. Eu não acredito nessa história, né? Então, mas se você achar, né, que é um pouco, vamos dizer, uma tendência aí dessas interpretações cosmológicas, né? Meio assim, o Nietzsche está afirmando isso. Pô, se ele está afirmando mesmo isso como verdade absoluta, é complicado, né? Ainda mais depois de tudo que já aconteceu na história da filosofia, o Nietzsche não é bobo, né? Ele sabe muito bem do que ele está falando, ele conhece muito bem a obra do Kant, ele conhece muito bem a filosofia alemã. Né? Então me parece muito pouco razoável imaginar que ele realmente pretende dizer a verdade do mundo, no sentido forte da palavra. Que seria o caso se a gente aceita a cosmologia nesse sentido. Então, o que eu vou dizer aqui, né? Se a cosmologia for aceita como um discurso que pretende dar conta da essência do mundo ou algo do tipo, então o indivíduo desaparece sob as ondas erráticas do vir a ser, né? Então, e o perspectivismo nada mais é do que um dado da realidade, o caráter interpretante de todo ser constatado pelo filósofo cientista. Quer dizer, você tem um mundo que ele está demarcando, vamos dizer, né? Está estipulando como é,
E aí você tem interpretações, etc., mas que são localizadas, né? Operam no dia a dia, mas evidentemente essas interpretações não têm o alcance que tem a interpretação cosmológica que ele está propondo. Então vamos dizer, é como se ele se descolou do elemento perspectivo e está falando, é assim, e dentro da realidade que é assim, você tem lá as perspectivas. Essa seria uma hipótese. Se, ao contrário, o perspectivismo for levado a sério como ponto de partida do experimento filosófico empreendido por Nietzsche, experimento filosófico, portanto, e estabelecer como incontornável o caráter interpretativo de seu próprio discurso, né, o próprio Nietzsche falando, olha, né, se a gente assume a cosmologia como hipótese, né, então as suas noções fundantes, vontade de potência, eterno retorno, etc., devem ser tomadas como hipóteses de que o filósofo / psicólogo se valeu para, assumindo uma postura valorativa distinta daquela vigente em nossa tradição cultural, construir, inventar, né, propor uma visão de mundo alternativa, capaz de, em algum sentido, curar o homem ocidental de sua doença milenar, que é a tendência a negar a vida, né, que seria essa doença do cristianismo. Mas aí ele está partindo do quê? De um diagnóstico da nossa realidade. Está olhando para a história humana e está falando, olha, isso aqui produz sofrimento. Independentemente de verdades metafísicas ou cosmológicas, percebe? E aí ele está dizendo, se a gente pensar de outra forma, se a gente pensar o mundo como se fosse assim, ora, é o mesmo tipo de exercício que o Kant faz lá na terceira crítica, né? O Kant está falando, vamos pensar como se houvesse uma providência que organizou as coisas teleologicamente, etc, etc, etc. E lá no fundão, né, vamos dizer, no fundo disso que o Kant está propondo, como ser dele, está o Deus cristão, autor moral do mundo. Né? Então, vamos dizer, o Kant usa o como ser para chancelar de algum modo, trazer de volta a visão cristã de mundo, que a princípio a crítica da razão pura, né, não autorizava mais. Ele não podia mais, né, fazer metafísica clássica, ele não podia afirmar as verdades do cristianismo como verdades científicas. Então isso ficou proibido. Mas, na chave do como ser, elas voltam. O que o Nietzsche está fazendo? É como se ele estivesse usando a mesma estratégia, na minha leitura pelo menos, né, a mesma estratégia para falar, vamos pensar como se, em vez desse Deus chato que o Kant quer validar, né, a realidade fosse assim, assim, assim. Né, e Deus fosse Dionísio e não Cristo. Né, e o que há é vontade de poder, eterno retorno, parará, parará. Nessa hipótese, as coisas ficam mais divertidas. Aí a gente pode rir de novo. Né? Não tem Deus se levando a sério aqui. É uma outra, mas veja, do ponto de vista, digamos assim, né, epistemológico, a estratégia é similar à do Kant. Essa é a minha hipótese, a hipótese do Antônio Marx também. Né? E é um jeito do Nietzsche não ficar dogmático. Porque se eu assumir que ele tá, né, que é isso mesmo, tudo é vontade de poder, eterno retorno, a gente vai estar aqui de novo daqui a sei lá quanto tempo, aí fica muito chato, né? E o Nietzsche está se levando a sério demais, percebe? É um pouco isso. Então, quer dizer, que eu estou bem resumindo, né, o que vai ser a tese. Ao fazê-lo, porém, Nietzsche teve de atacar a noção mesma que lhe permitira fundar em si as bases desse novo experimento. O indivíduo que possa criar livremente uma nova perspectiva. O indivíduo como aquilo que chamamos um foco perspectivador. Né? Que o foco pode ser tanto aquilo que eu foco, como o foco de onde eu olho. Né? Tem esse duplo sentido. Então, estou usando sempre nesse sentido. Quer dizer, o ponto de onde parte, né? O olhar perspectivador. Por quê? Vou prosseguir aqui no texto. Né? Por que ele tem que, nessa visão de mundo que ele está propondo, o indivíduo tem que ser
anulado, digamos assim, ou pelo menos em parte. Os conceitos de indivíduo e liberdade são também basilares na visão de mundo que ele pretende combater a do cristianismo, ainda que por outras razões. Sem eles, caem por terra, entre outras, as noções de livre-arbítrio, responsabilidade, culpa, castigo, etc. Porque se o indivíduo... Né, esse é um problema teológico seríssimo. Né? Se Deus é onisciente, ele já sabe o que vai acontecer, como é que eu posso falar em livre-arbítrio? Né? Muita tinta foi gasta pelos teólogos e, né, estudiosos da religião, do cristianismo em particular, para tentar justificar o livre-arbítrio. Porque aí, se tem livre-arbítrio, senão não pode, o indivíduo não é responsável pelas suas ações, então ele também não pode ser culpado. Então eu preciso do livre-arbítrio para poder atribuir responsabilidade, eu preciso da responsabilidade para poder atribuir culpa. E para o cara, para poder penitenciá-lo. Né? Ora, se você tira a culpa, acabou o cristianismo. Né? A culpa é verdadeiramente central em toda a engenharia, digamos assim, né, dessa visão de mundo. E é exatamente isso que Nietzsche pretende, quer dizer, tirar esses conceitos daí. Né? Só que ao tirar esses conceitos, ele tira junto o indivíduo. E aí, como é que ele, um indivíduo, pode ser o foco perspectivador que instaura uma nova visão de mundo nessa linha do como ser, etc, etc. Tem um curto-circuito aí, né? Um paradoxo. Uma coisa circular que não deixa de estar relacionado à questão do círculo hermenêutico, que é né, a hermenêutica está correndo nesse mesmo período, o Schleiermacher, o Dilthey, né, paralelo, né, não tem muito ponto de contato ali, são coisa do espírito de época, né, porque a hermenêutica também vai ter esse mesmo problema. Se tudo é interpretação, né, de onde eu posso partir para analisar isso e para afirmar que tudo é interpretação, né? O paradoxo do relativismo, né? Em última instância. Bom, então torna-se necessário, esse é o tema do segundo capítulo, né? Compatibilizar de algum modo, isso vira um desafio então, compatibilizar de algum modo a cosmologia anticristã por ele elaborada, né? Então eu estou supondo que ele, na chave do como ser, está elaborando uma cosmologia que tem por objetivo se contrapor à cosmologia ou à metafísica cristã, então, na qual o indivíduo se dissolve, de fato, no todo do mundo, né? Porque aí é uma perspectiva que afirma, né, o vir a ser, a vontade de poder, de modo que, vamos dizer, nós, e aí de fato, se a gente pega, a gente vai ver isso no bem e mal. O pensamento, por exemplo, né, uma célebre frase do Nietzsche, né, nesse primeiro livro do Bem e Mal, o pensamento vem quando ele quer. O que isso sugere? Bom, né, não sou eu que penso, então. Né, o pensamento acontece, a noção de inconsciente está aí, né, também, espírito de época, aparecendo, está no Schopenhauer. Né? Então, o indivíduo consciente, né, esse que para o cristianismo teria o livre-arbítrio, né, o Nietzsche, então, na cosmologia, ele se dissolve. E aí, vamos dizer, eu preciso levar a sério essa cosmologia, no fim das contas. Isso é uma tese de fundo, né, que eu não exploro aqui, mas que está aqui, né, preciso escrever sobre isso. Vai estar toda essa conversa aí dos franceses e tantos outros aí pós-modernistas e tal, né, de dissolver completamente o eu. Eu tenho que levar muito a sério essa cosmologia, digamos assim, para aceitar a dissolução do eu. As conclusões que o Derrida vai tirar, por exemplo. Percebe? Quer dizer, isso virou meio um senso comum quase, né? Hoje em dia. Assim, todo mundo, né, meio que aceitando de barato isso daí. Ora, tem uma tese cosmológica / metafísica forte por trás disso. Né? Isso estou fazendo aqui um adendo. Eu acho que muita gente está parte disso de maneira implícita.
Então, dissolveu o indivíduo e, portanto, o próprio perspectivismo epistemológico e moral vão junto com o indivíduo, porque aí o perspectivismo deixa de ser assumido de saída como inexorável, porque o Nietzsche estaria se colocando fora, porque se ele tem uma cosmologia verdadeira, é como se ele se colocasse fora, né, do perspectivismo, porque ele instituiu a perspectiva verdadeira, e aí dentro dessa perspectiva verdadeira todo mundo faz perspectiva, digamos assim, né? Mas percebe como é contraditório? E aí a sua própria empreitada, é o que eu vou tentar mostrar, se tornaria carente de sentido. Por quê? Porque é também no indivíduo que se perfaz, a partir da potência criativa que lhe fora atribuída no domínio teórico, teórico entre aspas, o caminho de autossuperação conducente no domínio prático, entre aspas, ao além do homem. Aquele nosso último slide da última aula. Compreendido este como, vamos dizer, um ideal de perfeição que leva o indivíduo a crescer para além da mediania e para muito além. Quer dizer, quanto mais, né, autossuperação, melhor. Ora, que sentido tem um discurso desse? Que sentido tem o Nietzsche falar isso se o leitor dele não é capaz, digamos, de... não estou pensando em autoajuda, mas de alguma maneira, né, uma coisa que faz sentido. Então, né, o leitor tem que ser considerado um indivíduo que é capaz de se autossuperar. Mas se eu estou falando que não existe indivíduo, que nem essa turma faz, aí, né, a meu ver, perde todo sentido, né? Várias passagens do Nietzsche vão ficar, bom, então para quem que ele está falando aqui? Quem está falando, né, se não é o Nietzsche, e para quem ele está falando? Um pouco essa... Não sei se faz sentido, mas eu às vezes penso que pensar o indivíduo não como um indivíduo tradicional, ser unificado, pensar como multiplicidade, não implica necessariamente que esse indivíduo esteja dissolvido, não sei, na história, no consciente, no mundo. Sem Isso dúvida. não implica necessariamente, então Não, eu concordo. acho que tem um salto, né? Eu concordo, mas justamente é aí que eu estou querendo chegar. Eu estou querendo chegar na possibilidade de pensar um indivíduo desinchado, desinflado, embora, quer dizer, ele não é simples, mas ao mesmo tempo com isso ele é deflacionado, né? Não é um cogito cartesiano. É justamente um indivíduo deflacionado, mas eu não posso acabar com ele. Esse é o ponto. Alguma coisa tem que sobrar. Eu acho que essa é uma questão fundamental, assim, uma questão que aparece aqui, que aparece no Heidegger, e que aparece depois em todo esse discurso pós-moderno, né, no Derrida, etc. E, a meu ver, ou sobra sempre um pouco de indivíduo, né, um mínimo de subjetividade, ou cai nessa maluquice. Aí estou chutando o pau da barraca, mas é um pouco isso, né? No Heidegger é a mesma coisa, os heideggerianos ficam enchendo a paciência, não tem, acabou o indivíduo. Inserir tempo, o Heidegger ainda não deu certo porque tem indivíduo. Mas tem que ter indivíduo, gente. No mínimo tem que ter, esse é o ponto, né? Essa história de que não tem subjetividade, acabar com a subjetividade, isso não existe, né, na minha opinião. Mas aí é posição pessoal mesmo, que está aparecendo aqui, mas, né, numa discussão mais geral, né, eu perco a paciência às vezes com esse negócio. Professor, Fala. eu estou aqui tentando, né, simbolizar isso, né? Tentando. Então eu imaginei assim, alguém levando uma bandeja. Esse alguém seria mais próximo daquilo que o Kant coloca do determinismo, né, das leis da natureza, enfim, né? Aquela coisa que as leis da natureza, que acontecem, já acontecia, acontece e vão continuar acontecendo. Mas quem está levando a bandeja e o que é a bandeja? Então, quem está levando a bandeja seriam essas leis que, enfim, levam, né, faz montanha, destrói
montanha. E nós faz... estamos na bandeja. Então, a bandeja, eu imagino, eu simbolizo como um pensamento de época, que eu adorei essa expressão, né? Seria a cultura que você nasceu, o local, enfim, o determinismo Cultural, histórico. Isso. E o indivíduo, eu acredito que poderia ser um objeto. Por exemplo, uma maçã, algo que possa circular diante desse contexto, né? Inclusive pular fora, cair fora da bandeja. Cair fora da bandeja não é suicídio, no caso. Não. Está mais próximo para genialidade, cultura. Então, Genialidade e loucura. a questão é a seguinte, né? Não dá para não pensar o quem da bandeja. Quando Kant fala que o entendimento da lei da natureza, ele está justamente pensando quem carrega a bandeja, digamos, para ficar na sua imagem. A filosofia tem que pensar quem carrega a bandeja. Você não pode assumir que tem alguém carregando a bandeja e... Entendeu? É justamente o X da questão é quem carrega a bandeja. E como a bandeja é constituída, que tem a ver com quem carrega. Ou para onde vai essa bandeja. Sim. Então, mas se você não tematiza o quem aí, Sim. Mas independente, eu estou preocupada com a noção do indivíduo. Por isso que eu tentei formular alguma coisa. Porque o objeto em cima da bandeja, que é o indivíduo, Então, ele está submetido a um carregar da bandeja, que ele não tem controle. Se cair um meteorito, acaba a bandeja. Né? A questão é que talvez, vamos dizer, eu acho que a imagem, ela simplifica demais a questão, porque você está supondo só assim, olha, as leis da natureza, vamos dizer, está muito determinista mesmo. Você mesmo usou a palavra determinista, está muito determinista a sua imagem. Como é que então você vai pensar a liberdade individual se a bandeja está sendo carregada de maneira que independe completamente da vontade individual? Como é que você vai pensar em livre-arbítrio aí? Então, o livre-arbítrio é delimitado pela bandeja, pela mão, mas ele existe diante de alguma coisa. Não, você pode pensar assim, né? Mas ele não se dissolve nem na bandeja e nem na mão. Você tem possibilidades dentro das quais você vai exercer a sua liberdade, né? Você não vai sair voando, né? Você brinca, isso não dá. Não está no hall de possibilidades consideráveis, né? Então talvez você possa pensar por aí uma limitação das possibilidades, mas a questão é se isso que nós consideramos, né, o eu, com algum grau de consciência que toma decisões, por exemplo, né, então eu falo, eu vou estudar filosofia, né, em vez de estudar tal coisa. Né? Quando eu tomo essa decisão, sou eu que estou tomando essa decisão ou o cara que carrega a bandeja já me colocou ali onde ele queria? Entendi. Né? Agora eu entendi. É porque assim, na minha cabeça, a bandeja era levada pelas possibilidades reais, né? O planeta Terra, Então, a gravidade, e não alguma coisa que interfira no individual. Mas esse é o ponto, né? A questão do determinismo é aí que vai pegar, porque é justamente como você imagina que é o que o Nietzsche muitas vezes está insinuando. Ele está falando, olha, o pensamento vem quando ele quer, então, né? Não sou eu que decido o que eu vou pensar, o pensamento veio. Então tem toda uma discussão e já a questão da subjetividade moderna passa toda ela por aí. O que está em jogo é justamente pensar esse eu. Se ele é livre, né? O grau de autonomia que ele tem, quais as possibilidades que ele tem, seja do âmbito, vamos dizer, no âmbito do pensamento, né? Seja no âmbito da arte, seja no âmbito moral, né? É o que esses caras estão pensando, né? Mas aí você tem que entrar nesse ponto, né? É uma questão que, pelo menos para nós, não se coloca se a gente pensa nos animais, por exemplo. Né? Até porque a gente não consegue se colocar exatamente na perspectiva deles. Né? Que é uma discussão interessante, né? Pessoas que estudam essa coisa dos animais, que levam mais a sério essa discussão, inclusive, né? No sentido de pensar
esse elemento de alteridade, né, representado pelos animais, enfim. Mas esse é o ponto, né? Por isso que a discussão era meio circular, né? Porque você, de um lado, afirma um cara carregando a bandeja, só que de outro lado você precisa ter alguém que supostamente está na bandeja, mas que tem autonomia para decidir para que lado vai. Da bandeja. Só que se tem um cara que carrega a bandeja, não é você que decide para onde vai a bandeja, né? A tensão está um pouco nisso, né? Enfim, né? Mas a questão é, se o Nietzsche fosse simplesmente, se só tivesse a cosmologia da vontade de poder, e ele não tivesse nenhuma, vamos dizer, proposição no sentido de valorizar a permanente autossuperação, né? No sentido de falar em liberdade, né? Meu conceito de liberdade, de valorizar a afirmação da vida em detrimento da negação da vida. Veja, ele claramente tem, tudo bem, poderia até discutir isso, mas ele me parece claro que ele tem, até porque também seria contraditório ele não ter, porque o todo perspectivar é valorar, então ele tem uma valoração, entre aspas, moral, né? No sentido de falar, olha, é preferível afirmar a vida a negar a vida. Se tem um preferível, então tem que ser, isso só faz sentido se eu imagino que o indivíduo, o leitor dele, por exemplo, tem algum grau de liberdade para decidir entre afirmar e negar a vida. Senão, ele está enxugando gelo, né? Está, enfim, escrevendo para ninguém. No limite é um pouco esse o problema, né? Então é justamente aí que eu vou puxar para o Kant, né? Então eu falo. Segundo, entendemos o único modo de efetuar uma tal compatibilização, cosmologia da vontade de poder e espírito livre, superação, etc., né, os valores positivos, é a adoção de um duplo ponto de vista ao estilo kantiano. Uma vez que a cosmologia da vontade de poder, potência, não é a verdade em si do mundo, do mesmo modo como a física não era a verdade em si do mundo no Kant, e que a sua necessidade, entre aspas, assim, não pode ser tomada como absoluta, o indivíduo segue livre para representar-se não apenas como parte ínfima e passiva do todo, como pede tal cosmologia, mas também e ao mesmo tempo como dotado da capacidade de tomar em si mesmo, a partir de si mesmo, a iniciativa do movimento criador perspectivo. Um movimento cujo caráter prático, entre aspas, eu estou colocando sempre prático e teórico, entre aspas, porque o Nietzsche supostamente quer escapar dessa dicotomia, cujo caráter prático se veria assim delineado, permitindo falar também aqui, como faremos, num primado da prática sobre a teoria. Isso é de enlouquecer qualquer nietzschiano, né? Falar que tem um primado da prática, que é uma expressão típica, né, da filosofia kantiana, né? Um primado da prática sobre a teoria. Aqui aí é provocação mesmo, provocação de propósito, livremente feita, né? Mas de fato, né, eu acho que se a gente está dizendo assim, olha, o que vem em primeiro lugar para o Nietzsche, a meu ver? Combater a visão cristã de mundo. Por quê? Pelas implicações que essa visão de mundo tem na nossa existência no dia a dia. Porque é uma visão de mundo que faz sofrer. E ele quer sair desse sofrimento. Ele quer propor que a gente saia desse sofrimento. Então, percebem? O foco, a meu ver, isso é o principal. Então, quando eu falo em primado da prática, eu quero dizer assim, o primado é desse direcionamento valorativo. Olha, não tem sentido nenhum a gente viver sofrendo, cultivando o sofrimento, cultivando a culpa, parará. A gente pode ser feliz. Não é proibido ser feliz, né? Porque tem um pouco isso, né? Quase como se for uma perspectiva cristã, mas, né? É proibido ser feliz no limite, né? Tipo, tem que sofrer. Quem não sofre, né? Quem, sei lá, está curtindo a vida, né? É do mal, né? Tem que estar sofrendo para ser moralmente válido, né? E o Nietzsche quer mudar isso daí, né? Vamos dizer, esse é o ponto. Então, a meu ver, isso é prioritário. E a elaboração teórica
com todas as ferramentas de que ele dispõe, todo o conhecimento que ele tem da história da filosofia, da ciência da época, etc., ele vai usar esse repertório justamente numa chave, a meu ver, parecida com a do Kant na terceira crítica, ou seja, hipotética, né, para construir uma visão de mundo que é plausível em alguma medida, em função da ciência da época. Quer dizer, ele não está também, né, inventando do nada, né, para insistir numa certa visão de mundo que permita, que deixe a gente ser feliz, né, que a gente não fique achando que Deus está aqui dentro punindo cada pensamento que a gente tem, né, que tem até isso, né, pecado em pensamento, né. Isso não tinha nos gregos, não existia pecado em pensamento. O que importa é o jeito que você age, né, como você se comporta. Não tem sentido ficar um juiz aqui dentro, né, vigiando os nossos pensamentos. A gente tem uma parte da Bíblia que Jesus fala que desejar a mulher do próximo sem efetuar, sem fazer nada prático já é pecado. Tipo, o fato de você estar desejando em pensamento. Sim, sim, exato. O desejo já é contaminado. O próprio desejo. Já nasce contaminado, né? Já nasce impuro. O desejo em geral é impuro, né? Cristo fala? É uma... Segundo os apóstolos. Segundo os apóstolos. É verdade. Essa mentalidade cristã, percebo que está muito disseminado culturalmente no Brasil. E Mudou de nome, né? Hã? Mudou de nome. Vai sair. Qual que é o novo nome? Qual Você que falou que eu... que é o nome? Não, não quero. Que é cancelamento Bolsonarismo? agora. Cancelamento. Ah, sim. E eu percebo quão existe quase um ato de prazer na autopunição, assim, de você ser o próprio vigia de si mesmo, né? Sim. É uma coisa que tange essa cosmologia cristã que molda culturalmente o país, assim. E é notável o quanto isso é um fator ao pensar na cultura. E veja, né? O Nietzsche está falando exatamente disso, quer dizer, isso é antigo. Isso vem de longe, né? E no Brasil, né, se você pensar, né, é muito forte mesmo, quer dizer, você tem os países, na verdade, eu diria o seguinte, né? Na Espanha e em Portugal, assim, acho que são os países mais fervorosamente católicos, né, da Europa. Acho que a Espanha até mais que Portugal. E toda a América Latina tem esse elemento cristão muito forte mesmo, né? E que às vezes em certos contextos ele se torna mais fácil. Você pega, né, cultura de cidade pequena, né? Tem muito isso, né? E tipo, tem uma questão também que acho que é importante no pensamento do cristianismo, que é a ideia de perdoar isso. Então. E tipo, você pega os caras antigos do cristianismo, eles vão virar e falar assim, olha, é muito difícil fugir disso, né? De certa forma vai dizer que é impossível, né? Possível não desejar, né? Exato. Do pecado. Ah, sim, é. E, tipo, tem toda essa questão da coisa do perdão. E tem um trecho no próprio Nietzsche que ele fala, né? Tipo, ou você enfrenta ou você perde. Em certo sentido, eu me recordo de um trecho, que faz tempo que eu li isso. Ele fala assim, ou você vai pra enfrentar, né, essa coisa, ou você, tipo, quando alguém te ofende, coisa assim, ou você perdoa. Acho que, tipo, isso é uma coisa... Ah, sim, sim. Uma coisa que é importante se considerar, porque, tipo, tem esse aspecto dessa coerção completamente, digamos assim, até patológica, né, em certo sentido. Não, mas, claro, por outro Nietzsche é lado, patológico mesmo. tem essa coisa desse aspecto do perdão. Sim, sim. E isso é uma coisa que Sem dúvida. é fundamental, né, no pensamento. Mas a questão é, o que é mais enfatizado de fato no cristianismo? Sem dúvida. Né? Não é, embora, inclusive no Anticristo, o Nietzsche fala disso, né? Nietzsche tem a mensagem do perdão, mas essa mensagem ela é meio esquecida, né? O que importa mesmo é a culpa, né? O pecado. Essa parte do perdão ela fica meio esquecida. E quando o Nietzsche fala do perdão, acho que talvez seja isso que ele está lembrando, existe uma nobreza no perdão. Sim. Né? Você perdoar uma dívida, por exemplo. Né? Você, né, tá se, vamos dizer, dizendo, eu não preciso disso. Né? Como se você... Então, há uma certa grandeza, digamos assim, no perdoar, né? Que
até está presente, né? Vamos dizer, no discurso cristão, mas né, onde é que está isso? Né? Depois que você confessa, você reza 10 Padre Nosso, 10 Ave Maria, aí pronto, aí você está perdoado. Quer dizer, precisa ir lá, se confessar, rezar, daí você se sentir perdoado? Ou não? Né? Essa é a questão, fala. O perdão, eu acho que é muito pouco explorado, principalmente na ideia das igrejas neopentecostais, assim. Na ideia de que parece que a culpa se torna um mecanismo de controle mesmo. Sim. Um mecanismo total de coação e controle. Essa ideia que ele estava falando com essa aula de rebanho mesmo. E o perdão parece que é algo que é mencionado, mas não como uma ideia de libertação. Perfeito. Mas como uma ideia de manutenção da sujeição, Sim. de estar sob esse líder, estar entre esse rebanho. Isso, por isso que eu estou querendo dizer, de certa maneira, juntando com o que você está falando. A igreja precisa ter o monopólio do perdão. Você pode até ser perdoado, mas você precisa ir lá se confessar para o padre te perdoar. Né? Então você passa por aí, sem dúvida, né? Naqueles slides, né? Quando eu mostrei, né? Quer dizer, o fraco vira forte, né? Com mecanismos de coação que são muito mais eficazes, né? Que ele não precisa escravizar, quer dizer, ele não escraviza com correntes de ferro, ele escraviza com correntes que são puramente simbólicas, né? Correntes que são psicológicas. É um domínio que se exerce sem que se precise de nenhum instrumento físico. Você não precisa acorrentar, você não precisa... É só pelo discurso. Você incute, né, na cabeça da pessoa tudo isso e controla dessa forma. Né? Mas me parece que essa questão da culpa não vem só do cristianismo, né? Eu acho que tem a ver mais com a modernidade, com o capitalismo, a necessidade do direito de ter um culpado, um responsável, responsabilidade. Não sei, me corrija se eu estou errado ou não, mas a palavra em alemão para culpa e responsabilidade é a mesma. Então, culpa e dívida. É a mesma palavra, culpa e dívida. Dessa necessidade de manter o contrato, né? Entre os sujeitos de direito, a igualdade entre os sujeitos, enfim. Eu vejo isso mais nessa Tem chave. Tem razão. É que, sem dúvida, inclusive o Nietzsche explora essa questão do Schuld na genealogia da moral. É interessante mesmo, né? A mesma palavra para dívida e culpa. Ele vai mostrar como você tem um contrato originário, uma espécie de contrato originário, não no sentido do contratualismo, assim, né? Seria contraditório Nietzsche entrar nisso, mas na origem você tem essa ideia de que para a sociedade funcionar você estabelece compromissos e daí você assume dívidas, assume débitos, assume enfim, compromissos que você precisa honrar. E se você não honra, você fica em dívida / culpado. Então tem toda a razão, né? De novo, né? Quer dizer, o Nietzsche está pensando em termos, vamos dizer, com categorias que têm uma figura histórica específica, mas não está necessariamente associado especificamente ao nascimento do cristianismo. Tanto é que ele fala que o platonismo já é cristianismo antes de Cristo, né? E isso já está no Velho Testamento, assim. Então, na verdade, é uma questão anterior mesmo, né? Talvez seja, a gente poderia pensar assim, né? E quando ele descreve a genealogia da moral, né, ele não está pensando tanto no cristianismo. É que no cristianismo isso aparece de maneira muito clara e, já falei, né? Para o Nietzsche o cristianismo é decisivo porque ele é filho de pastor e neto de pastor por parte de pai e mãe. Então, assim, né? Biograficamente, né? Pessoalmente, é via cristianismo que chega para ele tudo isso, né? Claro. Mas sem dúvida, você tem figura. Então, aquele esquema da genealogia da moral, né, que eu resumi aqui, né, do fraco, essa relação, né, é como se fosse uma tendência tipológica, digamos assim, que está inscrita na própria humanidade. Então, vamos dizer, fez parte do processo histórico, né, e era, digamos, em alguma medida, inevitável que se constituísse assim. Né? A questão é que, e aí vem o lado, né, iluminista, digamos, do Nietzsche. Né?
no processo histórico e na evolução do pensamento filosófico, chega uma hora que nós tomamos consciência disso. Eu estou usando palavras proibidas no vocabulário nietzschiano, né? Consciência. Mas nós tomamos consciência disso, e uma vez que temos consciência disso, podemos mobilizar isso a nosso favor, né? Então, daí aquela ideia da autossuperação. Quer dizer, uma vez que a gente percebe, bom, são perspectivas, não tem uma verdade absoluta, então quanto mais perspectivas eu acumular, digamos assim, né? Quanto mais olhos eu usar para enxergar, maior vai ser a minha sabedoria, digamos assim, né? Então você pode pegar esse mecanismo histórico e mobilizar numa certa direção. E pensar, bom, veja, se isso se deu por uma necessidade histórica de épocas pregressas, vamos dizer, até por serem, vamos dizer, épocas mais rudimentares mesmo da humanidade, né? Uma hora eventualmente você não precisa mais disso, né? Dá para passar sem essa culpabilização tão forte, né? E aí o que a gente poderia discutir como específico do cristianismo é esse elemento muito interno da culpa e da vigilância, né? Alguém falou do panóptico do Foucault, foi você, né? Isso, vamos dizer, daria para dizer que o cristianismo ele foi realmente muito eficaz em levar isso à frente, né? Nos gregos você não percebe, claro que você já tem noção de dívida e culpa, né? Porque a sociedade opera, ela precisa disso para operar. Mas não tem nos gregos essa ideia de culpa no pensamento, né? Eu pensei uma coisa, já pequei só por pensar naquilo, né? Só por desejar uma coisa. A questão é se eu vou, né, pegar esse desejo e agir de acordo com ele, né? Uma coisa é cobiçar a mulher do próximo, outra coisa é, né, enfim, levar isso adiante. Então, acho que quanto a essa internalização da culpa, o cristianismo tem um papel muito decisivo, né? O Fernando Bastos tem uma expressão que eu acho muito legal. Ele fala que o cristianismo é eixo axiológico do Ocidente. Eixo moral, eixo axiológico. Porque é como se fosse uma coluna vertebral de toda a história do Ocidente. Assim, moldou os valores desde que surgiu até o homem moderno, né? Até que a gente estava escrevendo. Interessante mesmo, uma boa expressão. Porque é isso, né? Assim, é estruturante mesmo. Por isso que pode tirar de cena a igreja. Deus pode morrer, né? Para usar a metáfora do Nietzsche. O mecanismo continua operando do mesmo jeito. Você pode ser de esquerda, pode ser ateu, pode ser materialista, vai estar lá, né? Sei lá, vamos pensar no marxismo, né? O Nietzsche tem essa... Ele não era um leitor de Marx, né? Parece que o conhecimento que ele tem é superficial, mas ele critica esse aspecto, né? Você transfere, né, um pouco toda essa lógica do cristianismo, só que em vez de realizar a igualdade plena após a morte, você vai tentar realizar na Terra, né? E isso, de algum modo, torna ainda mais forte o mecanismo, né? Porque se você não está, e se a gente pensar um pouco, né, sendo bem sarcástico, né, em todo o movimento de esquerda, etc., se você não está a favor da causa, você já pecou. Mesmo que seja em pensamento, né? Se você cogitar uma ideia liberal, você já está pecando, né? Aqui no FBC mesmo, é melhor não, né, pensar qualquer coisa contra o PT, né? É capaz de te ouvirem, mesmo que você não fale. Enfim, estou brincando, mas é isso, o mecanismo ele continua vivo, por mais que muda quem está no poder, muda, né, a instituição que comanda, digamos assim, mas o mecanismo ele ficou. E o Nietzsche está operando, né, tentando operar contra, no nível psicológico, né? A coisa dele se definir como psicólogo passa por aí também, né? Quer dizer, não é só no diagnóstico, na solução, em alguma medida também, né? Como é que a gente consegue se livrar disso? Esse é o ponto, né? Então, é o que eu vou falar em seguida, né? Então tem esse primado, que eu chamei de primado da prática. Ele fala, é a partir dessa chave que nos propomos a ler em nosso terceiro capítulo, né? Então eu já falei, já estou naquela parte da introdução, né, que a gente fala dos capítulos, e
a guerra filosófica nietzschiana, e aí, essa é uma metáfora que ele usa muito mesmo, né? A metáfora da guerra. A guerra filosófica nietzschiana. Desde o incômodo com a mediocridade, que leva Nietzsche a deflagrar a luta, mediocridade ou mediania, talvez, né? Que é o rebanho, né? Até os mais duros golpes no sacerdote ascético, este mentor remoto da pequenez burguesa, o sacerdote, né? A liberdade individual seria um permanente pressuposto de todo o movimento. Sua condição mesma de possibilidade, já que sem ela o agente da luta seria o próprio mundo em luta consigo mesmo, e qualquer desfecho seria uma vitória do mundo sobre o mundo, ou nenhuma vitória, nenhum ganho, nada sobre nada, né? E qualquer semelhança com Schopenhauer não seria mera coincidência. O que eu estou insinuando aqui? Que os nietzschianos ortodoxos acabam se tornando cristãos. Quer dizer, a crítica que o Nietzsche faz ao Schopenhauer valeria para eles, né? Eles levam tão a sério o Nietzsche que o Nietzsche vira uma espécie de religião. E está cheio por aí. Com a liberdade, porém, que adquire no espírito livre uma nova configuração, torna-se menos implausível supor a possibilidade de uma gradativa conquista da independência intelectual e moral, em alguma medida, né? Com que o indivíduo soberano, que é uma figura que aparece na genealogia do moral, tem uma certa ambiguidade. Muita gente interpreta essa figura como o Nietzsche está criticando, enfim, tem uma certa polêmica, mas eu acho que, né, é uma figura importante e positiva. Então, conquista da independência com que o indivíduo soberano lograria, a partir de si mesmo, superar a perda de Deus e curar-se do niilismo, né? Porque, de certo modo, tudo isso que a gente está falando do mecanismo, enquanto Deus está ali garantindo, supostamente, o mecanismo, pelo menos tem sentido. Eu estou sofrendo, mas Deus está feliz comigo e eu vou chegar no paraíso depois da morte. Agora, manter o mecanismo sem Deus, aí é um sofrimento que é o Schopenhauer, né? É um sofrimento, 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 e não tem uma causa nesse sofrimento. Aí é pior ainda, né? Porque se ainda tem uma causa, né? Mas eu estou sofrendo, mas Deus está feliz comigo, eu estou sendo bonzinho, né? Papai Noel vai me dar presente no Natal. Mas se tirar Deus de cena, fica pior, né? E aí, isso é o niilismo. Mantém-se o mecanismo sem Deus, né? Então, se essa cura é efetiva ou não, se o seu alcance é estritamente individual ou não, são perguntas que nos fazemos em nosso quarto e último capítulo, juntamente com a questão acerca de quais as condições políticas mais favoráveis a um tal movimento de independência. E aqui realmente eu descolo mais do texto, eu sempre falo isso, né? Uma questão que se torna premente em virtude do conflito indivíduo-sociedade imanente à luta do espírito livre. Se o namoro com os tipos aristocráticos, que tem esse namoro, tem, né? O Nietzsche tem uma admiração, né, se o namoro com os tipos aristocráticos for apenas uma forma de o indivíduo fortalecer-se internamente, com vistas a tal conquista da liberdade efetiva, então nada o impediria de reconhecer a importância também a liberdade formal que um sistema democrático lhe asseguraria, sem a qual a própria possibilidade de sua luta estaria em risco. Se, ao contrário, a aristocracia for mais do que uma fonte de inspiração tipológica e constituir o ideal político concreto desse indivíduo presunçoso que acredita estar tão acima dos demais, então é bom que ele esteja de fato sob pena de ser encarcerado, morto ou simplesmente ignorado por aquela maioria de homens mansos cuja mansidão talvez não seja limitada, né? A questão é a seguinte, né? Se o Nietzsche prega contra a democracia, mas ele só pode pregar contra a democracia, né, porque ele vive num sistema democrático, né? Senão, alguém poderia chegar, não, pera, esse cara aí, vamos tirar ele de cena, né? Vamos matar esse cara aí, vamos prender, sei lá, né? Porque ele está falando coisas incômodas, né? Mas enfim, isso como eu disse, né, é um tanto externo, aí realmente é uma espécie de discurso, né? Enfim, aí, último parágrafo, tá na hora, né? Quanto ao que o indivíduo Friedrich Nietzsche de fato pretendesse, porém, tais questões permanecem abertas. Como indica seu título, nosso quarto capítulo constitui menos uma conclusão objetiva do que um balanço, talvez provisório, das relações examinadas ao longo do percurso. Balanço que supõe, entre outras coisas, a mesma liberdade de pensamento de que o perspectivismo nietzschiano seria, conforme a interpretação, um importante baluarte na cena filosófica contemporânea. A partir dele, a filosofia se mantém não apenas possível, mas, sobretudo, viva,
né? Aqui eu retomo um pouco o argumento do começo, né? A filosofia se mantém não apenas possível, mas sobretudo viva, porque é incitada a percorrer novos mares em busca de novos horizontes, nesse mundo novamente infinito pelo qual os filósofos antidogmáticos, leia-se críticos, aqui eu estou puxando a sardinha para o lado do Kant, né? Vem guerreando há pouco mais de 2 séculos, né? Porque aí eu estou pensando do iluminismo para frente, né? Bom, e enfim, com isso eu consegui ler a introdução, né? Mas que antecipa um pouco o percurso, né? Para dar uma ideia geral assim do que eu vou defender, né? Depois na próxima aula eu acho que eu coloquei, enfim, eu especifiquei algumas sessões, acho que 2 sessões, onde eu vou me concentrar um pouco mais em que esse diálogo com Kant, né, que nos interessa mais de perto, está mais claro. Então eu vou falar mais especificamente sobre o diálogo com Kant, tá? E aí depois na quinta a gente já começa a leitura dos trechos do Além do Bem e do Mal que a gente vai ler, inclusive. Uma coisa que eu queria falar, depois acho que eu vou até colocar no grupo, né, porque para todo mundo saber. Os grupos que vão fazer o seminário sobre o Nietzsche, eu acho interessante assim, eu coloquei alguns trechos que são vários aforismos, né? Só que são textos densos, assim, né? E acaba sendo um texto grande em comparação, por exemplo, com aqueles do Kant, né, que eu separei para o seminário. Então, é impossível fazer uma leitura detida de todos eles. Então, vamos supor que um grupo tenha 3 pessoas e tem, sei lá, 7 aforismos, né, que estão previstos. Vocês podem escolher, aliás, recomendo-se, escolham um aforismo para cada um que vai apresentar. E aí se concentra naquele. Tá? Porque aí dá para fazer uma análise mais detida. Porque senão vai ficar muito panorâmico. Né? Se for falar de todos. Eu acho que aqui os grupos são pequenos. Né? Quem que vai fazer, por exemplo, 4? 3, então. Vocês podem escolher um cada um, ou eventualmente ser curto, 2, né? Tem alguns que são menores, né? O 8, por exemplo, é pequenininho. E eu mesmo vou provavelmente me concentrar mais no prólogo. Mas é interessante ler os 10 parágrafos, né? Não deveria ter falado isso. Tá na frente.